Oi, oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esta live de hoje. Vou esperar um pouquinho todo mundo ir entrando aqui pra gente dar início à nossa live. Entrei uns minutinhos antes, porque, aí vou dar um tempinho para todo mundo entrar. Hoje nós estamos aqui justamente para falar sobre a vida de exaustão, e falar sobre uma mudança nessa vida de exaustão. E, hoje eu gostaria muito de compartilhar com vocês tanto, o meu olhar ali a respeito da mudança do estilo de vida, quanto também da importância, da gente realmente ver a vida como um processo, não como algo que realmente, que é linear ou que realmente é um construto, Então hoje a gente vai discutir sobre o passo a passo que realmente vai nos levar a essa mudança, no nosso dia a dia, na nossa rotina, tá bom, gente? Então, enquanto todo mundo vai entrando, desejo boa noite para todo mundo que tá aí, que tá me acompanhando. Vamos lá, Então, inicialmente, por que eu escolhi esse tema, É um tema que se faz muito presente na minha própria história de vida, quanto eu vejo que é um tema muito importante na vida dos meus pacientes também, De fato, de conseguirem buscar, uma vida mais saudável, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. E não é fácil, Por quê? Porque a gente muitas vezes vai ter que quebrar paradigmas, que são importantes, que são talvez ali nossos padrões de pensamento. A gente vai ter que buscar um novo padrão de funcionamento que possa muitas vezes atender a nossa necessidade. E nem sempre esse script é um script pronto que eu posso comprar em algum lugar, Então eu costumo dizer que realmente, assim, esse processo pessoalmente, comigo, Poliana, de sair de uma vida de exaustão, começou bem lá atrás, Talvez ali 2 anos e meio atrás, que realmente eu comecei a perceber, a identificar sinais de cansaço, muito exacerbado ali quando chegava do trabalho, sinais, de dormir e não revigorar minhas energias, sinais de sair pro final de semana e ficar pensando em trabalho, ficar com aquela sensação, aquela pressão de que tá procrastinando. Então, foi um processo pessoal, e realmente levou muito tempo para sair da vida de exaustão, para realmente eu começar a me sentir melhor, ter questões assim, tanto cognitivas, quem me acompanha aqui há mais tempo já disse, em outros eventos que eu também ali passei por um episódio de burnout, de esgotamento, onde tive várias, questões cognitivas, de dificuldade de me concentrar, dificuldade de manter minha mente acordada, parecia que minha mente ia dar um shutdown e resetar tudo, não conseguia me concentrar. E aí, era um sinal, era a pontinha do iceberg, Esse sinal ali do meu cérebro, a dificuldade de concentrar, a dificuldade, de prestar atenção e de me motivar, era só uma pontinha, de todo um comportamento que estava ali por detrás, que realmente eu precisava mudar, E eu lembro que, assim, eu comecei por um caminho, vou na Nutri, porque realmente talvez deva estar faltando alguma vitamina em mim e preciso me alimentar melhor. Aí da Nutri fui para outra Nutri, para de fato, suplementar ali a questão do ferro, várias vitaminas estavam baixas, Então realmente eu comecei esse processo investigando os meus exames, de sangue, ver vitamina, taxa de hormônio, tudo isso lá no passado, há uns 2 anos e meio atrás. E aí depois, foi por tirada de hipóteses, Então, não é alimentação, não é as baixas da vitamina, então poderia ser uma questão hormonal, Aí fiz ali a mudança de um método contraceptivo que eu usava, porque também poderia estar relacionado a essa baixa motivação, essa indisposição que eu estava sentindo. Fiz a mudança, perdurou de fato o mesmo sintoma.
E aí, depois, assim, de um belo trabalho, né, de terapia, de vários anos, de fato, de mudança de alimentação, mudança, né, de estilo de vida, mudança de trabalho, né, de reduzir carga de trabalho, de tirar dias de trabalho e vários movimentos que eu fiz, teve um dia que meu namorado disse pra mim assim, Poli, a única coisa que você não mudou ainda foi deixar de trabalhar, né? E realmente, assim, eu deixei de trabalhar alguns períodos, né? Que realmente ali eu tinha um perfil de maior demanda ainda antes, né? Então eu fiz alguns movimentos, mas assim, eu nunca consegui parar totalmente de trabalhar, né? E aí foi isso que me despertou, né? Realmente a única coisa que eu não tentei, né? Eu tentei, suplementei as vitaminas, mudei método contraceptivo, dormi melhor, fiz tudo, me alimentei melhor, fiz atividade física, tudo que me pediram, né? Eu fiz e realmente eu não tive ganho, né? Por quê? Porque eu continuava nessa vida de exaustão, né? E quando eu falo da vida de exaustão, gente, eu tô falando o quê? Quando o nosso corpo começa a dar sinais pra gente de exaustão, né? Então, aqui, o que o corpo geralmente vai começar a dar, né? Sinais de cansaço, sinais de desmotivação, né? Aquele descanso ali que você faz e não revigora suas energias, né? Ou começa a dar uma ansiedade quando você vai retornar na segunda-feira. Sinais, né, assim, de humor depressivo, então de baixa autoestima, de baixa também energia, de uma apatia, né, eu sinto que eu tô funcionando no automático, então eu não me concentro nas coisas, eu tô no automático, né, eu saio daqui, vou pra lá e nem presto atenção no que eu tô fazendo, faço meu trabalho pelo automático, isso é um outro sinal. Sinais físicos, né, também no nosso corpo, então quando começam a aparecer algumas dores, né, então pode ser dor de cabeça, quando começa a aparecer ali dor de estômago, né, às vezes diarreia é comum de aparecer também, azia, queimação, né, após ali o almoço, claro que assim, eliminando outras causas, tá, gente, que pode ser de outras causas essas questões que eu tô falando aqui também, né, mas é muito comum, né, de realmente uma insônia, né, aparecer ali como um sinal de alerta, né, então eu sempre digo que o nosso corpo, ele vai dando muitos sinais de alerta, tá? Até se a gente for pegar a teoria da Lippe, que é uma das estudiosas que estudam, né, hoje aí o estresse, o esgotamento psicológico, ela vai dizer que existem 3 fases, né? Existe uma primeira fase que realmente o corpo começa a ter ali uma resposta para o estresse, né? E ele tá lutando contra esse estresse, mas tem uma resposta, né, fisiológica já. A segunda etapa que realmente, né, esse corpo aumenta essa luta ali contra esse estresse, esse nível alto de cortisol. E, por fim, né, realmente ali quando o corpo, né, se estafa, quando realmente a gente tem esgotamento e quando realmente, né, o corpo, ele desiste, né, de tanto que ele lutou, ele não aguentou, né, ele não sobreviveu, então ele queima, né. Então, quando a gente pega basicamente a descrição, né, do burnout, basicamente é isso, né, é queimar, né, então é quando eu queimo e realmente, assim, há uma quebra muito grande no meu funcionamento. E pensando na superdotação, é ainda mais intensa essa quebra no funcionamento. Então, eu era uma atleta, né? Eu escuto isso no consultório. Ah, eu era uma atleta, eu performava, eu fazia isso, e agora não consigo mais fazer, né? Eu conseguia atender tantos pacientes, 10 pacientes por dia, agora eu não consigo mais atender, né? Não dou conta. Agora eu não dou conta nem de atender, sei lá, 5 pacientes. Eu tinha aí esse padrão de funcionamento, dava conta dessas coisas da minha vida e agora não tô dando conta. Então, um dos principais discursos que aparecem é: Poli, eu não tô dando conta, né? Parece que tá saindo das minhas mãos, né? Não tô conseguindo dar conta da minha vida. E aí a gente vai ver que muitas vezes vai ter uma implicação no autocuidado, né? Então, o primeiro aspecto que realmente aparece é: eu deixo de me cuidar, por quê? Porque eu tô sem energia, então eu só vou fazer coisas para sobreviver. Então,
Eu vou trabalhar para sobreviver, cumprir as tarefas que eu tenho que fazer por obrigação. Eu vou comer para sobreviver, né? Não vou pensar num planejamento alimentar, não. Eu vou comer o que tem na minha frente para ser o mais rápido possível, para eu me livrar dessa atividade e deitar e dormir, né? Eu vou dormir e realmente assim eu posso até, tipo, dormir, né, de exaustão, mas eu também posso ali, de fato, cair no sono e depois ter um sono mais leve, né, um sono não reparador, que acaba prejudicando no sentido, assim, de não recuperar as energias ao longo da noite, né? Então, às vezes, até em quadros de burnout também é mais comum a gente precisar de mais horas de sono, né? E ter essa mudança ali na superdotação, né? Às vezes, tipo, de ter que implementar agora na rotina que 7 horas de sono não é mais suficiente, né, pra você. Agora, 10 horas de sono. Então, tudo isso precisa ser visto e ser olhado. Do ponto de vista cognitivo, quais são esses sinais que geralmente tendem a aparecer? Problemas com a atenção, né? Eu me pego distraído, me pego com dificuldade de concentrar para ler, para fazer as atividades lá do meu trabalho. Problemas em relação à procrastinação, né? Eu fico desorganizado, me planejo ali de forma assim, mais desorganizada também. Às vezes vai ter dificuldades nas funções executivas de se planejar, de manejar tempo, né? Então, ao invés de eu ir imediatamente, né, ou de forma assim mais antecipada aquele compromisso, eu começo a chegar no pulo, né? Então, assim, se começa às 7 horas, eu começo a chegar, sei lá, 2 para 7, né? E eu não tenho questões, né, de disfunção executiva anteriormente, mas eu começo a apresentar disfunção executiva, né, de dificuldade de gerenciar os impulsos. Então, assim, eu tenho dificuldade de controlar meu impulso e começo, sei lá, desmarcar compromisso em cima da hora porque eu não consigo tolerar aquele desconforto, né? Ou me organizar para ir para esse evento, para aquela atividade. Então, realmente são os sinais, né, ali cognitivos, tanto da atenção, quanto de funções executivas, quanto também dos aspectos, assim, de memória, né, isso também é muito comum de queixas cognitivas de memória. Então, tanto uma memória de curto prazo, né, uma memória operacional, eu tô falando e me perco no meio da conversa, eu estou falando e aí preciso, né, encontrar aquela palavra ali e me esqueço das palavras, ou coisas que realmente já aconteceram, né, de memórias mais ali de longo prazo, que também a gente vai ver ali o impacto nessa questão da exaustão, né? Então, a gente falou aqui que a exaustão, ela vai ter impactos, né, a nível da nossa fisiologia, né, do nosso corpo, vai ter impactos a nível da nossa cognição e vai ter impactos também no nosso estilo de vida, né? Então, realmente, como eu disse, uma pessoa exausta é uma pessoa que realmente vai querer só sobreviver, né? Ela não vai estar planejando sobre o futuro. O que eu vou fazer daqui 5 anos, né? Realmente não. O que eu faço hoje para acabar com esse dia, né? Para chegar até o final do dia tendo cumprido todas as tarefas que eu, né, tenho como obrigação. Então, isso geralmente vai retroalimentando esse cansaço, né? Pensamentos autodepreciativos sobre si mesmo. Então, eu não tô dando conta, eu não consigo, por que eu tomei essa decisão? Por que eu falei para aquelas pessoas que eu vinha nesse lugar hoje, né? Agora eu não tô com vontade, não tô disposto. E aí, geralmente, isso vai alimentar o quê? Crenças negativas e crenças disfuncionais sobre o nosso funcionamento. Além disso, gente, é muito comum também ter um impacto ali no autocuidado, como eu falei pra vocês, né? A gente vai deixando hábitos que eram, né, importantes na nossa vida. Então, eu vou deixando de ver meus amigos, né? Porque eu tô muito cansado ou porque eu tenho que trabalhar. Eu vou deixando de ir na academia, de fazer exercício físico, né? De correr com meus amigos. Eu vou deixando de me alimentar de forma adequada, né? Porque eu tô sempre correndo, tô sempre buscando, né? Ali, tô sempre atrasado. Então, assim, vai gerando uma desorganização, né? Na nossa vida. E realmente a gente vai tentando lidar com as coisas que vai acontecendo. Além disso, um outro aspecto, né, também que geralmente aparece, e aí às vezes tá
em concominância, né, com o quadro depressivo, é a perda de interesse em atividades que eram prazerosas antes, né? Então, antes eu, né, ia jogar vôlei e agora não tenho mais energia, né? Não quero mais, não dá tempo, minha vida tá tão corrida. Então, quando a gente fala dessa vida de exaustão, é o quê? É um padrão, né? Um padrão de funcionamento que realmente tá ligado, né, à nossa forma de como a gente tá realizando os nossos hábitos, né? A vida de exaustão, ela não é, de fato, o burnout, né? Claro que ela pode sim levar ao burnout, mas quando a gente fala de burnout, estamos falando de uma síndrome, de uma doença, né? A vida de exaustão é um padrão, né? É um padrão de funcionamento que tende a ter comportamentos, tende a ter emoções, que são basicamente essas que eu estou falando aqui para vocês, que são o quê? Que são alertas, né? Então, nessa fase, aqui a gente tá falando que o nosso corpo tá dando alertas pra gente, né? Pra gente prestar atenção, pra gente observar ali o nosso comportamento e também fazer, né, talvez ali algumas mudanças. Um outro ponto muito importante aqui na nossa conversa é que já escutei de muitos superdotados, né, no consultório, me dizendo assim: Poli, é muito difícil eu saber que eu tô exausta ou que aquilo me levaria à exaustão, né, de forma antecipada. Então, é como se realmente eu, né, não acreditasse que aquilo vai me levar à exaustão e eu só percebesse que eu estou em exaustão depois que eu tô lá embaixo, né? Depois que eu tô lá no buraco, já tô no fundo do poço, que eu percebo que, epa, né, ultrapassei os meus limites. Epa, eu tinha um limite. Meu limite era atender 5 pacientes por dia. Epa, eu tinha um limite, que era fazer tantas horas de atividade física, né? Então, muitas vezes, os superdotados, pela sua necessidade, né, ali de curiosidade, de ação revolucionária, de quererem criar algo novo, né, na sociedade, criar um projeto, desenvolver uma teoria ou sei lá o que, desenvolver suas habilidades intelectuais, muitas vezes vão ignorar esses sinais que eu falei agora para vocês, né? Então, e nisso, né, o superdotado, ele é muito expert em ignorar os sinais do próprio corpo, tá? Não é que eu não percebo. Eu percebo, né? Eu percebo que o cabelo tá caindo, eu percebo que a dermatite atacou, eu percebo, né, que eu perdi peso, que eu tô ganhando peso, eu percebo que eu tô com mais dor de cabeça, né, ao longo da semana, eu percebo que eu tô mais isolado, só que o quê? Eu ignoro, tá? Eu ignoro essa minha necessidade e continuo ali, né, focado naquilo que é do meu interesse. E aqui, na superdotação, aparece muito a área, né, intelectual, como os estudos, como o trabalho, né, e a gente pode pensar ali no perfil workaholic do trabalho, né, que gosta muito do seu trabalho, que gosta muito de se desenvolver em relação às suas competências, né, a nível intelectual, e que isso gera uma curiosidade, uma vontade, um hiperfoco, uma satisfação muito grande. E aí, né, realmente assim, a gente vai verificar que muitas vezes vai ser muito difícil, né, tolerar esses outros desconfortos, né, que o nosso corpo tá nos dando ao longo do caminho, assim como o nosso script, talvez ali, que a gente aprendeu ao longo da vida, seria de fato ignorar, né? Então, quando a gente ignora, a gente aumenta a possibilidade, de fato, de cair lá no fundo do poço, né? Por quê? Porque a gente não tá percebendo. E aqui uma coisa que eu gosto muito de dizer é que às vezes a gente considera que o superdotado é um superdotado robô. Por quê? É aquele superdotado que não pode sentir, né? Que precisa estar desconectado. E muitos superdotados workaholics, muitos superdotados assim que são dessa parte mais acadêmica, né, muito estudiosos, eles realmente, né, se configuram ali como superdotados robôs. Por quê? Porque estão ali o tempo todo pensando em produção, né, criação. E aí se esquecem, né, que até robôs precisam parar para fazer manutenção, né? Até robôs falham, né? Até robôs fundem o motor, né? Então a gente precisa pensar que o quê? Mesmo considerando uma máquina, né? Uma máquina de produção, ela precisa de reparos, né? E às vezes o superdotado, ele acha que, né, ele tem habilidades ali
ainda mais assim, ele acaba, né, buscando e tentando lidar com as questões da vida, mas acaba esquecendo dessa manutenção. E essa manutenção eu tô falando o quê? De coisas básicas, né? Não tô falando, ai, Poli, mas então, você tá desconsiderando várias questões da sociedade, né? Dos aspectos econômicos, dos superdotados. Não, gente. Tô dizendo aqui em relação à alimentação, em relação ao sono, né? Em relação a cuidado básico, né? De autocuidado, em relação a amizades, a diversão, a lazer, a hobbies. Tô dizendo coisas, né, importantes pra nossa vida. E aí, realmente, quando eu vou me perceber, eu tô lá nesse buraco, né? Eu tô lá nesse buraco e realmente o buraco, né? Ele, de fato, assim, vai ser difícil pra eu sair dele. Só que uma coisa muito importante aqui pra gente compreender esse processo é que eu não caí de vez, né? Eu não tropiquei e caí lá dentro desse buraco. Não, eu fui descendo devagarinho. E eu fui descendo. Cada dia eu desci um degrau, né? Só que para subir de volta, eu vou ter que subir degrau por degrau, né? Então não é um passe de mágica. E aqui eu até postei um post esses dias aqui no Instagram de que os processos de mudança, eles não são lineares, né? Eu não vou sair do ponto que eu estou e num passe de mágica eu vou melhorar, né? Num passe de mágica eu vou realmente voltar com minhas questões emocionais, psicológicas, fisiológicas, todas do jeito que era, como antes, tá? Então, aqui é um ponto muito interessante. Não é linear. Por quê? Porque vão precisar de muitos movimentos. Assim como você não adoeceu do dia para noite, assim como você não, de fato, assim, chegou ao burnout ou a uma pré-exaustão do dia para noite, você também não vai sair do burnout de um dia para noite. Assim como você não vai sair de um quadro depressivo do dia para noite, assim como você não resolve uma ansiedade num passe de mágica, assim como você não emagrece do dia para noite, né, de forma milagrosa, assim como a gente não muda hábitos de um dia para noite, tá? É o quê? É um passo atrás do outro que a gente vai, de fato, né, conseguindo atender melhor nossa necessidade e vai conseguindo, talvez, atender ali o que a gente precisa e, diante disso, subindo, né? Então, eu vejo, assim, que são muitos os movimentos, se a gente pensar, eu quero sair do ponto A, e esse foi o meu post, né? Quero sair do ponto A e quero chegar ao ponto Z, né? Quero sair daqui, que é o ponto que eu estou me sentindo desconfortável, tô desmotivado, tô cansado, tô esgotado, tô estressado, tô irritadiço, né? Não tô performando como eu performava antes no trabalho, tô sentindo umas dificuldades cognitivas, né? Que eu não sentia antes. E eu quero chegar ao ponto Z, né? Que é o ponto realmente onde eu sou super produtivo, eu consigo performar muito. E aí eu quero, né, chegar a esse outro lado. Como se eu fosse passar uma ponte, né? Eu quero tô no ponto A e quero chegar no ponto Z. E eu esqueço de todo o alfabeto inteiro que eu preciso navegar, né, para chegar do outro lado. Então, realmente, os pequenos comportamentos, e eu vejo que isso é um aspecto muito importante, tem sido, assim, muito importante para mim, no meu próprio processo pessoal, é compreender que o quê? Que a vida, ela é feita de pequenos momentos, né, e pequenos movimentos, do que de fato a vida é feita de grandes movimentos, né? Claro que a gente consegue colher grandes mudanças com pequenos movimentos, né? Por exemplo, se você pensar, quero passar no concurso, né? Você não vai passar no concurso estudando só hoje. Não, vai ser pequenos movimentos de você tolerar os seus desconfortos, fazer um monte de coisa, se organizar, se planejar, estudar, né, tolerar o seu tédio. Quero ser um atleta olímpico. Você não vai treinar um dia só, né, e virar esse atleta, não. Vai ser um movimento, talvez você fique ali 10 anos sendo atleta, para daí você ser chamado, né, e convocado para ser um atleta olímpico. Então, o que eu tô dizendo? Que os pequenos movimentos que a gente faz, eles são bem importantes.
E o superdotado, muitas vezes, ele tende a esquecer desse pequeno movimento que ele faz, né? Por quê? Porque a gente se concentra naquilo que é grande, naquilo que realmente gera uma super adrenalina, aquilo que realmente a gente almeja, né? E aí, às vezes a gente acaba se esquecendo do processo que foi, né? O processo que nos permitiu chegar até lá, né? Como se, pensem aí naquele filme da Era do Gelo, né? É uma saga, né? O filme inteiro. E basicamente, às vezes, essa é a saga do superdotado, né? Eu tô realmente ali porque eu quero mudar o meu estilo de vida, ou eu tô realmente ali porque eu quero performar ainda mais a serviço da minha autocobrança, a serviço da minha autoexigência, né? Então, esse é o ponto que às vezes eu vejo muito na avaliação, que muitos superdotados estão ali justamente para ver o que tem de errado comigo, né? Esse às vezes é o pensamento que chega. Tem alguma coisa de errado comigo, não tô performando mais, talvez acho que eu tenho a TDAH, e esse talvez seja o primeiro pensamento. E realmente vem uma cobrança muito grande de que eu tenho que estar performando mais do que antes. E aí a gente também vai ter que lidar com esse luto, né? Porque talvez nesse momento eu não consigo performar mais como antes, né? E não preciso mais performar como antes, dependendo da circunstância desse superdotado. Até muitas vezes essa vida de exaustão, ela vem depois, né? Depois que a gente já conseguiu o que a gente queria. Então eu vejo que também muitos superdotados dizem assim: aquilo que era o meu sonho se transformou num pesadelo. Por quê? Eu sonhava tanto em passar no concurso, mas aí eu fiquei horas e horas e horas e horas e horas dedicado ao concurso, que quando eu passei eu nem experimentei, né? Eu nem degustei daquilo, né? Eu queria tanto atingir tal pico ali da minha carreira, e agora é um estresse, é um caos, né? De fato, assim, agora eu não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para as coisas que são importantes para mim, eu tô adoecido. E aí é um ponto importante pra gente pensar, né? O que realmente é importante. E eu acho que pensando nessa linha de raciocínio que eu tô falando aqui pra vocês, né? De que assim como a gente não cai lá no fundo do poço, de ponte, né? De cabeça nesse fundo do poço, nós também não conseguimos sair, porque é muito longe, né? Então, realmente, a saída desse lugar que a gente tá, seja um lugar de desconforto, seja um lugar de sofrimento, é uma saída que precisa ser passo a passo, né? Assim como eu falei pra você, que a gente também vai ter que fazer tentativa, né? Será que é a vitamina, né? A vitamina D, será que é o ferro? Será que é não sei o quê? Então vamos fazer exames, vamos, né, buscar ali, né, algum profissional que possa te ajudar nesse sentido. Vamos cuidar desses aspectos fisiológicos, né, que estão ali aparentes. Então, realmente, são muitos os movimentos que vão nos levando a sair, né, dessa vida de exaustão, mas também não só sair da vida de exaustão, atender a nossa necessidade, né, atender a nossa espontaneidade, atender a limites realistas, né, que possam realmente, né, fazer bem pra gente. E eu vejo que uma das grandes, de fato, ali, né, o cabo de guerra muito grande que faz com que o superdotado às vezes tenha medo de sair, né, de fato ali pular alguns degraus e começar a andar alguns degraus para sair desse fundo do poço, realmente são os pensamentos da autocrítica, da autocobrança, da autoexigência, que realmente vão dizer: ah, mas você tem que fazer desse jeito, né, do perfeccionismo. Então, geralmente tem um padrão ali, muito dos padrões inflexíveis, que vão dizer que, mas olha, se você fizer desse jeito, né, se você relaxar agora, você não vai conseguir chegar onde você quer, né? Mas se você fizer assim, ó, as pessoas que estão ali ao seu redor vão fazer primeiro que você, né? Mas se você fizer assim, você vai ser um molenga, né? Então, realmente são falas autocríticas, né, da nossa voz crítica, talvez internalizada, que vem com muita força, né? E realmente é muito difícil. Talvez ali não sei se tem alguém aqui que é da área da psicologia, mas às vezes fechar um horário da nossa agenda e dizer não para um paciente: não, eu não posso atender você, porque realmente eu preciso desse tempo para, sei lá, né, ir na piscina, descansar, eu preciso desse tempo para ter contato com a minha família, eu preciso desse tempo para me ter um almoço adequado. Isso às vezes é muito difícil, né?
E é com o tempo, realmente, né, tolerando esse desconforto que a gente vai treinando essa habilidade. Então, gente, um aspecto aqui que é muito importante é que sim, vai existir uma luta, né? Inicialmente é uma luta que vai gerar um desconforto, né? Esse pensamento da autocrítica, essa voz internalizada, autoexigente, demandante, né? Ela vai nos cobrar, tá? Isso não é prazeroso de sentir, tá? Então, já tô te avisando que realmente essa voz vai vir com muita intensidade, de tipo assim, te criticando ainda mais. Só que, de fato, assim, cada vez que você, né, sobe um passo ali daquele degrau, cada vez mais você consegue, né, ver a luz e consegue realmente, talvez, respirar ali um ar mais fresco, você consegue, né, ver já o fundo, né, a saída. Então, isso também vai ser motivador, né, e acho que isso realmente é o que vai impulsionar com que a gente também se entusiasme, né, nessa subida, né, do fundo do poço. E uma coisa muito importante também aqui de ressaltar, como eu falei para vocês, né, são os pequenos processos que realmente, né, nos levam à vida de exaustão e são os pequenos processos e movimentos que vão nos tirar dessa vida de exaustão. Aqui, gente, é como se a gente pensasse numa casa, né? Então, se a gente tá pensando aí nessa construção da casa, a casa ela é construída do quê? Quando a gente olha para uma casa pronta, é um objeto, né? É uma coisa só, né? Só que a casa, ela tem madeira, ela tem ferragens, ela tem tijolos, tem, sei lá, né? Várias coisas ali que sustentam e que formam a casa. Então, a vida de exaustão, ela também é sustentada por quê? Por muitas crenças nossas, né? Por essas crenças hiperdemandantes, né? Que talvez a gente adquiriu ali na nossa infância, pelo padrão de família que a gente teve, pelas nossas próprias, né, percepções ali em relação ao mundo, os nossos comportamentos em relação ao mundo, à escola, à família. Tudo isso vai moldando, né, de fato, essa casinha e o modo que a gente funciona. E quando você pensa, ai, Poli, mas aí como que de fato assim eu vou mudar essa vida, né, de exaustão? Não sei se vocês já viram, né, mas por exemplo, um processo de reforma é um processo difícil, né? Por quê? Porque tá tudo junto, né? Então, se você vai, por exemplo, arrancar uma parede de uma casa que já tá feita, né? É muito mais difícil do que você construir uma parede nova, né? Por quê? Porque tá tudo grudado. A chance de você bater ali numa parte e cair a outra parte, ou sei lá, né? Trincar a outra parte e ter um prejuízo é maior, né? Então, realmente, o cuidado para quando a gente vai fazer, sei lá, né? A reconstrução da casa, ele precisa ser muito mais redobrado, né, do que realmente quando a casa está sendo construída. Por quê? Porque pode afetar uma batida ali, vou tirar essa parede aqui, pode afetar toda a casa, né, toda a estrutura da casa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes vai ser mais demorado subir do que descer, né? Por quê? Porque quando você tá construindo, é muito mais tranquilo, né? Por quê? Porque tem a ver com questões ali da logística, né? Não sei se tem algum engenheiro aqui, arquiteto, que pode nos ajudar a entender melhor. Mas, gente, o aspecto aqui é que o quê? Quando a gente tá na exaustão, quando a gente tá lá embaixo, né? Que eu falei ali o exemplo do fundo do poço, a gente tá cansado. A gente primeiro tá sem energia, tá desmotivado, né? Tá dormindo e não tá revigorando. Tá cheio de pensamentos distorcidos, né? Que não são prazerosos de sentir. Tá o tempo todo talvez se conectando com a tristeza, com o medo, com a exaustão, com o cansaço, com o tédio. Então, assim, são muitas coisas pra gente lidar, né? E por isso que talvez seja mais lento o processo dessa subida. E aí, muitos superdotados, eles ficam sentindo, mas eu tô patinando, mas eu não tô... E aí, começam, às vezes, a entrar em ruminação, né? Não tô conseguindo, não tá evoluindo, não tô vendo saída. E isso pode, geralmente, às vezes, aumentar a ansiedade, né? Não tô conseguindo, né, realmente ter uma melhora.
às vezes, dentro desse caminho, né? Não só a mudança do estilo de vida, ela é importante, mas às vezes, quais mudanças outras, né, que são importantes? Às vezes, um acompanhamento terapêutico vai ser importante, às vezes, o início de uma medicação vai ser importante também, né, para nos ajudar a conseguir subir um pouquinho mais rápido, às vezes atividade física, às vezes um acompanhamento com endócrino, né, com, sei lá, com dermatologista, dependendo do sintoma. Então, assim, são múltiplas as áreas ali da saúde que podem nos ajudar, o quê? A pegar, né, um respiro para realmente conseguir subir, tá? Mas é um processo individual, né? Nenhum profissional vai fazer isso pela gente, né? Nenhum remédio vai fazer isso por você, tá? Realmente é você que vai ter que fazer por você, né? Isso é uma dádiva, mas também, né, é uma cobrança, por quê? Porque não tem ninguém, né? Ao mesmo tempo que só depende de mim, né? Então, realmente, se eu não fizer nenhum movimento, se eu ficar, né, ali parado, realmente, eu posso, né, não colher nenhum tipo de mudança. Um aspecto muito importante, gente, até aqui tá fazendo sentido para vocês? Quero saber, né, o que vocês estão achando. Se isso que eu falei, né, dos sintomas físicos, dos sintomas emocionais, das questões cognitivas, né, é algo que realmente está presente na vida de vocês têm percebido isso. E aí, gente, a gente só vai perceber isso olhando pra gente, né? A gente só vai perceber realmente que a gente tá engordando, que o cabelo tá caindo, que, sei lá, né? Que não tá tendo tempo pros amigos, se a gente olhar, né, pra gente. Então, esse movimento de também sair, né, desse lugar que a gente tá, de mudança, né, no nosso estilo de vida, vai depender do quê, né? Vai depender, né, da nossa coragem de olhar para as nossas dificuldades, para aquilo que realmente né, tá sendo difícil naquele momento e aquilo que realmente eu não preciso ver naquele momento. Eu acho que uma coisa muito importante aqui nesse processo, basicamente, a gente avaliar algumas áreas da vida, né? Eu até marquei aqui algumas áreas da vida pra gente pensar sobre elas, tá? Então, o que eu queria que você fizesse agora? Queria que você, se você tivesse uma folha de sulfite, um caderno, né? O que você tiver aí de um papel, nesse momento você vai pegar esse papel. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai pegar uma caneta, um lápis e você vai avaliar as áreas da sua vida, né? Então, quando a gente pensa na mudança do nosso estilo de vida, a gente precisa pensar que o quê? A gente é multifacetado, nós temos várias áreas da nossa vida que são importantes. E que, assim como uma teia de aranha, não sei se você já viu como que é a estrutura de uma teia de aranha. Se você encosta num pedacinho dessa teia de aranha, ela se desfaz como um todo, né? Então, ela gruda no seu dedo e se dissolve e já era essa teia de aranha. Por quê? Né? Porque um pedaço tá ligado com todos os outros, né? E todos os outros precisam estar ali em sintonia realmente pra, né, dar, de fato, ali a consistência pra teia de aranha. Tô falando da teia de aranha, mas poderia falar de uma orquestra, né? Precisa o quê? Todos os instrumentos precisam estar alinhados pra tocar, né, ali uma música que seja, né, bacana. Então, assim, se tem um instrumento desafinado, com certeza, né, o maestro vai conseguir identificar e vai ter que fazer ali uma intervenção. Então, e aí, assim, é um conjunto, né, a gente tá falando de, né, um conjunto de coisas, né, um conjunto de pedacinhos da teia de aranha que formam a teia de aranha, né, e a gente também é um conjunto de pequenas coisas, né? Nós dormimos, nós comemos, nós temos relações sociais, nós temos, sei lá, várias coisas da nossa vida, né? Poderia falar aqui várias. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar a sua caneta e aí, gente, vocês vão fazer o quê? Vocês vão, né, de fato, assim, avaliar essas áreas da vida que eu vou dizer aqui agora, tá? A primeira área da sua vida que você vai avaliar é o sono, né? Como tá o seu sono hoje, você vai dar uma nota de 0 a 10, né? De 0 a 10, meu sono quando eu durmo, ele revigora as minhas energias?
de 0 a 10, né? Sendo 10, revigora, não tô tendo nenhuma dificuldade de sono. E, né, ali, 5, tô tendo uma dificuldade de sono em relação à insônia, não tá reparando no meu sono, né, durmo de exaustão, mas aí acordo no meio da noite e não consigo mais dormir, fico muito ansioso, não consigo controlar esse pensamento. Então, avalia aí agora como tá o seu sono. Segundo elemento, alimentação, né? Na sua alimentação, o que realmente... Talvez, né, você tá se alimentando bem, né, de quantidades adequadas, de fontes adequadas, né, de tipos, né, de alimentos adequados. Então, faz essa avaliação e dá uma nota para sua alimentação. Gente, sejam justos, tá? Não quero que vocês, né, deem lá notas extremamente rígidas, porque eu quero que vocês sejam realistas pra gente poder olhar, né, pra essa necessidade. Outro aspecto importante da nossa vida, atividade física, né? Você faz atividade física regularmente, né? Você tem dificuldades sensoriais para fazer atividade física, né? Não tá fazendo nenhuma atividade física, então dá aí uma nota de 0 a 10 para si mesmo. Além disso, né, em relação às suas vitaminas, em relação à medicação, né, você tem tomado os seus remédios que você precisa, né, sente que tem alguma coisa que tá faltando, né, que não tá indo, que realmente talvez seria importante, né, ali buscar uma ajuda de um médico, né, então tenta dar aí uma nota, né, de 0 a 10, também para essas questões assim, mais de vitaminas, né, a nível neurológico, né, se você percebe alguma dificuldade que realmente precisa de algum apoio, tá, e dá a sua nota, a sua avaliação. Nas questões sensoriais, né, ao longo do dia, se esse desconforto sensorial é algo que você consegue tolerar, é algo que não, você fica muito irritado com os desconfortos sensoriais, né, de luzes, estímulos, das vestimentas, e que realmente isso te gera um estresse muito grande, então dá aí a sua nota de 0 a 10. O seu estilo de vida, né? Eu quero que você dê uma nota para o seu estilo de vida como um todo, né? O seu cuidado com você, cuidado com o trabalho, cuidado com as coisas, com as relações sociais, né? Quero que você dê uma nota para o seu estilo de vida. Para questões de interações sociais, né? Quero que você dê uma nota em relação como está os seus relacionamentos com seus amigos. Quero que você dê uma nota também como está o seu relacionamento em família, com as pessoas que moram com você, com, né, os seus cuidadores, as pessoas ali da sua família externa também. Como está o seu relacionamento com as pessoas do seu trabalho, né? Então, dá aí uma nota, porque o trabalho também pode, de fato, desencadear estresse, né? E realmente pode também ser uma fonte aí desse estresse, dessa exaustão. Como estão as suas interações com os seus filhos, se você tem filhos, né? Então, quero que você também pense em numa notinha de 0 a 10. Como está o seu relacionamento com você mesmo, com suas próprias emoções, né? Então, quero que você avalie agora como que você cuida de si mesmo, o que você tem feito, né, realmente ali para se acolher, para lidar com aquela emoção naquele momento que ela surge. Dê aí uma nota de 0 a 10 também. Os seus comportamentos, né, que aqui inclui, sei lá, seu comportamento de hiperfoco, de procrastinação, de dificuldade de regulação emocional, de compulsão alimentar, né, quero que você pense nos seus comportamentos como um todo, né, e veja, né, de 0 a 10, assim, o quanto realmente, né, eles estão ali adequados ou precisam aí também serem vistos. E os pensamentos que passam pela sua mente, né, realmente ao longo do dia, né, seus pensamentos assim são mais congruentes com a realidade ou tendem a ser pensamentos mais ansiosos, pensamentos mais ruminativos, pensamentos catastróficos, né, que alguma coisa de ruim vai acontecer, pensamentos, né, sobre coisas que vão acontecer ainda. Então tenta também dar uma nota para os seus pensamentos. E por fim, você vai dar uma nota agora para questões ali do seu potencial, né, o quanto nesse momento você vê que realmente, né, você tá desenvolvendo o seu potencial, o quanto você, né, realmente ele tá se dedicando ao desenvolvimento das suas habilidades, seja no trabalho, nos estudos, na faculdade, né, nas coisas que você desempenha, o quanto realmente, né, você tem ali se esforçado para isso, tá? Agora, eu quero saber a nota de vocês, né? Quero saber aí que realmente qual foi, né, esse balanço
Aqui a gente vai pensar que notas altas, né, são coisas que realmente talvez ali não são nossa prioridade nesse momento, e talvez as notas mais baixas possam sim ser coisas que a gente precisa dar prioridade, tá? Então, quero que, né, você pense aí talvez em 3 coisinhas, né, que realmente ficaram ali com as notas mais baixas, né? E aí, talvez, assim, o que seria importante aqui? Antes da gente fazer a mudança, né, no nosso estilo de vida, a gente precisa se organizar para isso, tá? Por quê? Porque a gente precisa se organizar como que a gente vai sair desse lugar, né? Então, realmente, se o meu ponto ali mais fraco, né, nessa avaliação que eu fiz, foi o sono, como que eu posso me organizar para dormir melhor, né? Tendo uma rotina do sono, colocando um alarme no meu celular para, né, de fato ali me alertar do horário, desligando, né, o computador, falando pro meu chefe que eu não vou poder fazer aquele trabalho porque realmente, né, não consigo fazer aquilo à noite, tendo hábitos, né, ou rituais ali do sono. Se a minha dificuldade é na alimentação, né, de, sei lá, né, de ter uma alimentação mais adequada, o que eu posso realmente colocar, posso falar pro meu amigo, né, me ajudar nas escolhas, né, ali do prato quando eu vou pedir o prato, ou dessa pessoa que tá comigo me ajudar na quantidade, né, para que eu não exagere na quantidade, ou eu posso fazer um combinado comigo que ao invés de pegar tantos ali, né, tantas carnes, eu vou pegar uma quantidade específica, ou vou fazer alguma coisa, né, vou cozinhar de forma antecipada, vou fazer, né, sei lá, minhas marmitas, vou cozinhar, vou lavar as alfaces, não sei, tá? Então, seria isso. No aspecto físico, né, o que eu posso fazer para me organizar melhor para fazer alguma atividade física? Aí a gente vai ver que o superdotado muitas vezes ele prefere não ir do que um dia só, né? Então, tá, o que eu posso fazer hoje? Hoje eu posso fazer 20 minutos, 15 minutos? Então eu vou fazer 20 minutos, 15 minutos, né? Amanhã eu posso fazer 1 hora, eu faço 1 hora. Ou depois amanhã eu posso fazer só 30 minutos? 30 minutos então, né? 30 minutos é mais do que 0, né? Então, aqui o que eu quero que vocês pensem? Quero que vocês escrevam aí do lado dessas avaliações que vocês fizeram, basicamente assim, o que você pode fazer, né? Quais são as 3 prioridades que você precisa dar o olhar ali mais atento para elas? E aí, o que você pode fazer, né? Como que você pode realmente se organizar melhor, se planejar melhor para atender essa necessidade? Seja qual for aqui, gente, seja da parte física, seja da parte das interações sociais, seja do aspecto psicológico, seja do aspecto ali do nosso desenvolvimento do potencial, todas elas têm estratégias, tá? Todas elas realmente têm respostas, só basta a gente procurar, né? Mas o que é importante? Que a gente realmente procure essas respostas, tá? E faça tentativas. Por isso que eu acho que é muito importante que a gente use da nossa flexibilidade. Por quê? Porque eu posso realmente achar que, nossa, né, vou então fazer exercício físico, vou fazer meia hora de esteira por dia. E eu não gostar de esteira, né? E aí eu tenho que realmente, vou ter que caminhar na rua, que é muito mais prazeroso pra mim, né? Então, realmente, assim, fazer tentativas é isso, né? Por mais assim que, ele tentei fazer o Pilates, né? E realmente não deu certo, não curti, né? Você não tá mais na estaca zero, né? Mesmo fazendo o Pilates, mesmo descobrindo que você não gostou do Pilates, você já subiu 6 degraus, né? E você não tá mais na estaca zero. Então, gente, pensem, né, de fato, assim, que coisas que vocês podem mudar no cotidiano, no dia a dia de vocês, que possa atender essa necessidade, né, outra, de realmente fazer com que a gente vá subindo, né, e vá indo para a saída dessa vida de exaustão. Além disso, né, outros aspectos aqui muito importantes, né, que eu acho que vão para além dessa avaliação que a gente falou. Às vezes, o que eu vejo também, assim, que muitas vezes leva o superdotado a descer, né, realmente, é não ter estabelecido limites, né? Então, assim, eu vou, e vou indo, e quando eu vejo, eu tô lá, né? Então, realmente, ter limites em relação ao tempo, né, de trabalho, ter limites em relação ao tempo que realmente é o meu limite para eu dormir, né? Ter limites em relação à quantidade de pacientes que atende, se for, né, um profissional ali que faz atendimentos,
ter limite em relação à quantidade de comida que eu posso comer, né? E ter certo esse limite na minha mente. Talvez na nossa vida adulta não vai ter ninguém que vai falar isso pra gente, né? Quando a gente é criança tem a mãe, ai, não come isso, né? Porque tá comendo demais. Então, a mãe é o limitador, não faz isso, você não pode fazer tal coisa. E na vida adulta a gente não tem, né? Por quê? A gente precisa fazer esse limite. E aí tá a grande dificuldade, né, de estabelecer limites que possam atender a nossa necessidade e que possam nos frear, né, que possam frear. Epa, Poliana, você já ultrapassou, você tá, sei lá, há 3 dias pensando nesse assunto, nesses 3 dias você não fez atividade física, não pensou em mais nada da vida e isso tá te prejudicando. Opa, vamos voltar, né, de ter essas anteninhas ligadas pra quê? Pra perceber isso, né, pra não novamente descer a escada, né? Porque o nosso intuito realmente sair é subir esses degraus, né? Para uma vida ali mais leve, mais tranquila, que possa atender nossa necessidade, tá? Eu tô dizendo aqui, gente, que não é que não existe uma vida, né? Que, por exemplo, não é que não exista o buraco existe. Mas a questão é a gente descer e subir, descer e subir, descer e subir. Não descer todo o buraco para depois ter que subir todo o buraco de novo, tá? Então aqui a gente tem que pensar o quê? Nessa flexibilidade. Eu trabalho, eu canso, eu descanso, né? Eu faço alguma coisa ali, eu interajo, eu paro de interagir, eu tenho vontade de interagir, volto a não interagir. Assim, é cíclico, né? É a nossa vida. Só que quando eu faço só uma coisa, né? Vou pendendo só para um lado, esse lado vai ter mais força sobre mim, né? Um cabo de guerra. Se eu tenho mais pessoas desse lado, vai realmente, né? Puxar para esse lado. Então, os limites, né? São muito importantes. O planejamento, o estabelecimento de prioridades. Tudo isso é muito importante para que realmente a gente consiga ter mudanças, né, no nosso dia a dia. Além disso, né, eu acho que atividades, né, que possam ali, de fato, trazer o encontro da nossa necessidade também é muito importante, né? Vejo que o auxílio medicamentoso, né, às vezes de psiquiatras, o auxílio terapêutico, o auxílio da atividade física, né, com o personal, o auxílio, às vezes, nutricional, né, tanto ali com uma endócrino, quanto com uma nutricionista, às vezes é muito importante nessa mudança do estilo de vida, tá? E uma outra coisa também que eu acho que é muito importante é a busca pelo conhecimento, né? Então, eu vejo que realmente o que vai fazer com que a gente encontre essas respostas é a gente fazer tentativas, né? Mas para fazer tentativas, a gente tem que saber quais as estratégias que existem. E hoje, né, trabalhando assim com adultos, eu vejo que realmente a gente precisa construir basicamente assim, uma alfabetização a respeito, né, de todos esses aspectos importantes para nossa vida, para que a gente não adoeça, para que a gente não desça todos os degraus, né, dessa escada e chegue lá a esse fundo do poço. Então, como vocês já souberam, né, até aqui, até agora, realmente não existe essa fórmula milagrosa, né, ela não está né, não tem um remédio que eu tome e saia do burnout, não tem, né, algo assim que eu possa fazer de simpatia e, sei lá, né, orações que eu possa fazer que eu vou sair disso. Não, são pequenos movimentos que em congruência, né, em conjunto, vão me levar a essa vida, né, mais tranquila, uma vida mais leve. E realmente isso é possível, tá, gente? Se eu tô aqui hoje, né, pensando ali no que eu contei pra vocês a respeito do início da nossa live, é que é possível, né? Claro que são muitos movimentos, porque talvez a gente passou muito dos nossos limites, né? A gente desceu muito, então a gente às vezes vai precisar subir mais do que a gente desceu para ter esse respiro, para ter essa melhora, né? Seja cognitiva, seja de bem-estar, seja, né, em outros aspectos da nossa vida, mas isso sim é possível, tá? Uma outra ferramenta que eu acho muito importante, como eu falei para vocês, é o autoconhecimento, né? De fato, a gente buscar essas estratégias, buscar estar ao lado de pessoas que realmente pensam dessa forma ou que também estão no mesmo intuito que a gente, né? E é por isso, gente, que nessa turma da autoterapia, eu justamente quis fazer a mentoria junto, né? Encontros ali realmente
né, onde eu possa, de fato, estar acompanhando vocês na autoterapia, enquanto vocês estão assistindo lá durante, né, as aulas gravadas, que eu possa também estar junto com vocês, pensando na qualidade de vida nesses aspectos, né, de questões físicas, né, do nosso dia a dia, da saúde física, da saúde, né, em relação ali aos nossos relacionamentos interpessoais, do nosso aspecto, né, psicológico, que envolve emoções, comportamento, pensamentos, cognição, e também dos aspectos do nosso potencial, né. Então, se você que tá aqui, né, e tem interesse, a gente ainda tá com as vagas abertas, né, mas ainda tem pouquinhas vagas só em relação ali à mentoria. A autoterapia vai continuar, de fato, né, com as vagas abertas para compra pro curso gravado, mas realmente a mentoria, né, comigo e com o grupo, tem ali vagas limitadas pela questão, né, de eu ter esses encontros online, né, e realmente ter uma limitação em relação ao tempo para que todo mundo possa falar, que todo mundo, de fato, né, possa ter ali a sua participação, tá bom, gente? Para aqueles, né, que estão aqui, que basicamente, né, estão buscando essa mudança, a gente encontra, né, essa mudança ali como uma proposta também da autoterapia, né? Hoje, basicamente, o meu olhar na superdotação é um olhar de mudança de estilo de vida, é um olhar, né, de atendimento às necessidades desse superdotado, e é justamente por isso que eu criei, né, esse projeto em busca, né, de realmente ampliar o conhecimento para que a gente possa saber as nossas receitas e que a gente possa buscar, né, realmente as coisas que fazem sentido pra gente e, né, sair desse ciclo, né, de perpetuação do burnout, sair da perpetuação da depressão ou, né, da perpetuação ali também desses comportamentos ansiosos, tá bom, gente? Então, eu deixo aqui o meu convite a você, né, que quer aí participar. Se você tem ainda alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem diretamente ali no meu WhatsApp ou aqui no Instagram. As informações completas do curso da autoterapia está aqui na link da bio, tá bom? Você consegue entrar ali na minha bio e ter acesso a todas as informações, aos profissionais, né, que realmente vão estar comigo. Hoje eu com certeza acredito que não é domínio só da psicologia, né? Então, por isso que hoje tem endócrinos, tem nutris, tem né, vários outros profissionais ali que realmente vão trazer outras áreas dos saberes para ampliar o nosso conhecimento e para pensar nessa mudança de estilo de vida. Então, realmente, né, são vários movimentos e talvez em várias áreas do saber que vão nos colocar numa vida, né, ali mais leve, mais tranquila e trazer pra gente possibilitar esse bem-estar, tá bom, gente? Um beijo para vocês, né, que estão aqui até agora. Espero, né, que todos esses insights, essas questões, né, que eu trouxe aqui possam, né, trazer aí frutos dentro do comportamento de vocês, que isso traga, né, realmente mudanças significativas na vida de vocês, e eu fico à disposição, né, em caso ali de dúvidas que alguém teve aí na live ou durante as minhas explicações, que podem me mandar ali pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo, gente, boa noite e até a próxima. Para quem, né, também aí quer continuar me assistindo, hoje mesmo eu postei um podcast. Postei o 14º podcast Superdotação na Pele, né, tá bem bom, a gente conversou ali sobre muitas coisas interessantes, recomendo, tá aqui também no link da minha bio, mas também nos meus stories o link para vocês assistirem, tá bom, gente? Um beijo, boa noite para todo mundo, tchau, tchau!